vai ver o livro do profeta Ezequiel. O tema dele é julgamento e glória. E Ezequiel também era sacerdote, da mesma forma que Jeremias. Só que a vida e o ministério dos dois foi bem diferente. Jeremias era solteiro e Ezequiel era casado. Só que a esposa dele morreu durante o primeiro cerco que os babilônios fizeram em Jerusalém. Foram feitos 3 cercos. O primeiro foi em 605 a.C. O segundo foi 12 anos depois, em 597. E o terceiro, 11 anos depois, em 586 a.C. Ezequiel foi levado cativo durante o segundo cerco. E lá na Babilônia ele morava numa comunidade judaica chamada Tel Abib, que ficava junto do rio Quebar. A primeira visão dele veio quando ele já estava lá havia 5 anos. Na época do ministério de Ezequiel, o profeta Daniel já morava lá também. Daniel foi levado no primeiro cerco. E na época em que Ezequiel foi para lá, Daniel já era bastante conhecido em toda a Babilônia. No capítulo 14, versos 14 e 20, está escrito assim: mesmo que estes 3 homens, Noé, Daniel e Jó, estivessem nela, por sua retidão eles só poderiam livrar a si mesmos. Palavra do soberano, o Senhor. Juro pela minha vida, palavra do soberano, o Senhor, mesmo que Noé, Daniel e Jó estivessem nela, eles não poderiam livrar seus filhos e suas filhas. Por sua justiça só poderiam livrar a si mesmos. Então Daniel já era alguém que, mencionado por Deus, todo mundo sabia de quem se tratava. E enquanto o ministério de Daniel foi no palácio, o de Ezequiel foi nas ruas, junto ao povo, lembrando a eles a todo instante o motivo deles terem sido levados para lá e mostrando que, ao contrário do que eles imaginavam, aquele cativeiro ia durar muito tempo e eles não estavam prestes a voltar para Jerusalém, não. Ezequiel fala também contra as nações poderosas da sua época e estimula o povo a ter confiança na restauração que ia vir no futuro. Nas suas visões, Ezequiel é toda hora chamado de filho do homem. Esse termo aparece 93 vezes no livro e elas são muito parecidas com as visões do livro de Apocalipse. Por exemplo, compara Ezequiel 1, versos 5, 6, 10 e 11 com Apocalipse 4, 6 e 8. E Ezequiel está assim: no meio do fogo havia 4 vultos que pareciam seres viventes. Na aparência tinham forma de homem, mas cada um deles tinha 4 rostos e 4 asas. Quanto à aparência dos seus rostos, os 4 tinham rosto de homem, rosto de leão no lado direito, rosto de boi no lado esquerdo e rosto de águia. Seus aros eram altos e impressionantes e estavam cheios de olhos ao redor. E em Apocalipse, diante do trono havia algo parecido com um mar de vidro, claro como cristal. No centro, ao redor do trono, havia 4 seres viventes cobertos de olhos, tanto na frente como atrás. O primeiro ser parecia um leão, o segundo parecia um boi, o terceiro tinha rosto como de homem, o quarto parecia uma águia em voo. Cada um deles tinha 6 asas e era cheio de olhos, tanto ao redor como por baixo das asas. Há várias outras passagens semelhantes, e a ênfase do livro de Ezequiel está na Shekinah, a glória de Deus, que primeiro ele vê se afastando do templo, depois se afastando da cidade, por causa dos pecados do povo de Jerusalém. E perto do final do livro, ele vê essa glória voltando para a cidade e para o templo, quando Israel vai ser restaurado. Ezequiel, então, escreveu seu livro em Tel Abib, na Babilônia, por volta de 565 a.C. O nome dele no hebraico é Yehezkel, Deus fortalece, e no grego é Ezequiel. O tempo de ação cobre 22 anos, de 592 até 570 a.C., durante o exílio, e ele foi contemporâneo de Jeremias, Abacuque, Daniel e Obadias. Os versículos-chave, que são aqueles que sintetizam a ideia central do livro, estão no capítulo 1, verso 1 e no capítulo 3, verso 17. Era o 5º dia do 4º mês do 30º ano e eu estava entre os exilados, junto ao rio Quebar. Abriram-se os céus e eu tive visões de Deus. Filho do homem, disse ele, eu o fiz sentinela para a nação de Israel. Por isso, ouça a palavra que digo e leve a eles a minha advertência. Esse livro pode ser dividido como? Eu coloquei 3 partes. A primeira foi antes do cerco final, em 586 a.C., e vai dos capítulos 1 até 24. A segunda parte já foi durante esse cerco final. Vai do capítulo 25 ao 32 e traz juízo sobre os inimigos. E a última parte é depois do cerco, nos capítulos 33 a 48, e fala sobre a restauração de Israel. Tanto a que aconteceu depois, através de Ciro, que a gente já viu em vídeos anteriores,
anteriores, como a restauração futura que vai acontecer quando Jesus voltar. E Jesus pode ser visto como? Primeiramente, na pessoa de Ezequiel, o atalaia e filho do homem. Olha o que está no capítulo 33, verso 7. Filho do homem, eu fiz de você uma sentinela para a nação de Israel. Por isso, ouça a minha palavra e advirta-os em meu nome. Jesus também se chamava de filho do homem. Olha o que está escrito em Mateus, capítulo 8, verso 20. Jesus respondeu: as raposas têm suas tocas e as aves do céu têm seus ninhos, mas o filho do homem não tem onde repousar a cabeça. E Jesus também era o atalaia. Você sabe o que é atalaia? Além de ser nome de várias praias no Brasil, atalaia significa aquele que está vigilante e que dá o aviso quando vê um perigo se aproximando. Aquela sentinela que ficava em cima dos muros nas fortalezas e quando via o inimigo se aproximando dava o aviso para todo mundo, é chamado de atalaia. Olha o que Jesus fez em Mateus 4, verso 17. Daí em diante Jesus começou a pregar: arrependam-se, pois o reino dos céus está próximo. Ele também pode ser visto como o renovo de um cedro plantado num monte alto e sublime. Isso está no capítulo 17, versos 22 e 23. Assim diz o soberano, o Senhor: eu mesmo apanharei um broto bem no alto de um cedro e o plantarei. Arrancarei um renovo tenro de seus ramos mais altos e o plantarei num monte alto e imponente. Nos montes altos de Israel eu o plantarei. Ele produzirá galhos e dará fruta e se tornará um cedro viçoso. Pássaros de todo tipo se aninharão nele e encontrarão abrigo à sombra de seus galhos. O cedro é uma árvore conhecida por ser muito alta e muito frondosa. Os seus galhos espalham para os lados e ela dá uma sombra muito grande. Essa árvore até hoje é o símbolo do Líbano, está até presente na bandeira desse país. E Jesus, quando estava contando uma série de parábolas para os seus discípulos, falou assim em Mateus, capítulo 13, a partir do verso 31. O reino dos céus é como um grão de mostarda que um homem plantou em seu campo. Embora seja a menor dentre todas as sementes, quando cresce torna-se uma das maiores plantas e atinge a altura de uma árvore, de modo que as aves do céu vêm fazer os seus ninhos em seus ramos. O reino dos céus também é uma árvore assim. Começa pequenininha e depois fica bem frondosa e as aves do céu fazem ninho nela. O reino dos céus a gente encontra só em Jesus. Ele é a porta, ele é o caminho, ele é o próprio rei, ele é aquele que dá vida para nós. E Jesus pode ser visto também como o rei por direito. Está lá no capítulo 21, a partir do verso 25. Ó ímpio e profano príncipe de Israel, o seu dia chegou, essa é a hora do seu castigo. E assim diz o soberano, o Senhor: tire o turbante e a coroa. Não será como antes. Os humildes serão exaltados e os exaltados serão humilhados. Uma desgraça, eu farei dela uma desgraça. Não será restaurada, enquanto não vier aquele a quem ela pertence por direito. A ele eu a darei. Jesus é esse que tem o direito de ser o rei dali, não esse príncipe iníquo, esse príncipe ímpio. E olha o que está escrito em Mateus 2, verso 2. Quando Jesus nasceu, vieram uns magos do Oriente porque tinham visto a estrela dele e foram procurar justamente no palácio em Jerusalém, imaginando que o rei recém-nascido estaria no palácio, que é onde os reis vivem. E eles chegaram lá no palácio perguntando: onde está o recém-nascido rei dos judeus? Vimos a sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo. Até esses magos que vieram do Oriente reconheceram que Jesus é o rei por direito. E existem lições aí para a nossa vida? Existem sim. A primeira está relacionada à visão que ele teve de um vale de ossos secos. Está lá no capítulo 37. Ezequiel viu um vale que estava totalmente tomado por ossos muito secos, e eram ossos humanos. E Deus fez com que ele profetizasse e soprasse um vento e veio o Espírito Santo, e aqueles ossos começaram a se juntar para formar esqueletos, começaram a ganhar tendões e músculos e pele, e foram ganhando vida e se puseram de pé, se tornaram um exército muito poderoso. E a partir do verso 11, Deus fala que esses ossos são toda a nação de Israel. Eles dizem: nossos ossos se secaram, nossa esperança desvaneceu, fomos exterminados. Por isso profetize e diga-lhes: assim diz o soberano, o Senhor: ó meu povo, vou abrir
os seus túmulos e fazê-los sair, trarei vocês de volta à terra de Israel. E quando eu abrir os seus túmulos e os fizer sair, vocês, meu povo, saberão que eu sou o Senhor. Porei o meu espírito em vocês e vocês viverão, e eu os estabelecerei em sua própria terra. Então vocês saberão que eu, o Senhor, falei e fiz. Palavra do Senhor. Deus não está falando só de ressurreição física, não. Ele está falando de ressurreição espiritual. E da mesma forma que ele estava se referindo ao povo de Israel, a gente também pode olhar para a nossa própria vida como indivíduos e como membros da Igreja de Cristo. A gente muitas vezes se sente assim, como um punhado de ossos muito secos. A gente não sabe o que aconteceu, como é que de uma vida transbordante, cheia de alegria, a gente se tornou aquilo. Mas aqui no livro está mostrando como que o avivamento pode acontecer, como é que a gente pode receber vida e se transformar de novo em alguém que faz parte de um exército muito poderoso, o exército de Deus. No capítulo 2, verso 2, fala assim a respeito de Ezequiel. Enquanto ele falava, o Espírito entrou em mim e me pôs em pé, e ouvi aquele que me falava. O Espírito Santo entrou na vida de Ezequiel, e esse Espírito o capacitou. No capítulo 3, versos 1 a 3, está escrito assim: ele me disse, filho do homem, come esse rolo, depois vai falar à nação de Israel. Eu abri a boca e ele me deu o rolo para eu comer. E acrescentou, filho do homem, come esse rolo que eu estou lhe dando e enche o seu estômago com ele. Então eu o comi e em minha boca era doce como mel. Esse rolo era um livrinho, era a palavra de Deus, que Deus deu para Ezequiel comer e depois falar. Essas coisas que Deus queria que ele transmitisse para o seu próprio povo. Então ele foi cheio do Espírito Santo, ele ficou cheio da palavra de Deus. E nos versos 7 e 10 está escrito assim: a nação de Israel não vai querer ouvi-lo porque não quer me ouvir, pois toda a nação de Israel está endurecida e obstinada. E continua, filho do homem, ouça atentamente e guarde no coração todas as palavras que eu lhe disser. E ele ouvia e guardava e ele obedecia. Então ele ficou cheio do Espírito Santo, ele ficou cheio da palavra de Deus, ele ouvia o que Deus tinha para falar e ele obedecia. Quando a gente se porta dessa forma, Deus faz um avivamento acontecer na nossa vida também. Lá no capítulo 37, olha o que está escrito nos versos 5 e 9. Assim diz o soberano, o Senhor, a esses ossos: farei um espírito entrar em vocês e vocês terão vida. A seguir ele me disse: profetize ao espírito, profetize, filho do homem, diga-lhe, assim diz o soberano, o Senhor, venha desde os 4 ventos, ó espírito, e sopre dentro desses mortos para que vivam. Então o avivamento é produzido primeiro pelo sopro do Espírito de Deus. No verso 4 está assim: ele me disse, profetize a esses ossos e diga-lhes, ossos secos, ouçam a palavra do Senhor. A gente precisa ouvir, mas não é ouvir entrando por aqui, saindo por aqui. Escutar mesmo, como Jesus falou lá em Apocalipse: quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz à igreja. Vamos ouvir o que Deus está falando para a gente o tempo inteiro. Vamos sintonizar o nosso rádio na estação de Deus e ouvir o que o Espírito Santo está nos comunicando. Nos versos 5 e 11 está assim: assim diz o soberano, o Senhor, a esses ossos: farei um espírito entrar em vocês e vocês terão vida. Então ele me disse, filho do homem, esses ossos são toda a nação de Israel. Eles dizem, nossos ossos se secaram e nossa esperança desvaneceu-se, fomos exterminados. Ele restaura a vida e restaura a nossa saúde, saúde física, emocional e espiritual, saúde individual e saúde como igreja. Ele restaura também o sentido de corpo. Olha os versos 6 a 8. Porei tendões em vocês e farei aparecer carne sobre vocês e os cobrirei com pele. Porei um espírito em vocês e vocês terão vida. Então vocês saberão que eu sou o Senhor. Eu profetizei conforme a ordem recebida. Enquanto profetizava, houve um barulho, um som de chocalho, e os ossos se juntaram, osso com osso. Olhei e os ossos foram cobertos de tendões e de carne, e depois de pele, mas não havia espírito neles. Não havia vida ainda, mas eles já eram um corpo. Ele restaura a nossa consciência de vocação também. Olha os versos 12 e 13. Por isso profetize e diga-lhes, assim diz o soberano, o Senhor: ó meu povo, vou abrir os seus túmulos e fazê-los sair. Trarei vocês de volta à terra de Israel. E quando eu abrir os seus túmulos e os fizer sair, vocês, meu povo, saberão que eu sou o Senhor. Ele faz a gente sair porque ele está chamando a gente para alguma coisa. E ele também restaura a nossa missão como exército. Olha o verso 10. Profetizei conforme a ordem recebida, e o Espírito entrou neles. Eles receberam vida e se puseram em pé. Era um exército enorme. Nós somos o exército de Deus. Mesmo estando cada
um separado do outro, fisicamente, geograficamente. Nós todos formamos nesse planeta o exército de Deus, para que ele cumpra o plano dele para nós e para toda a humanidade. Uma outra lição é algo que a gente viu também no livro de Jeremias. No capítulo 36, versos 26 e 27, Deus fala assim: darei a vocês um coração novo e porei um espírito novo em vocês. Tirarei de vocês o coração de pedra e lhes darei um coração de carne. Porei o meu espírito em vocês e os levarei a agirem segundo os meus decretos e a obedecerem fielmente as minhas leis. A gente precisa ter um novo coração e um novo espírito para que a gente seja útil nas mãos de Deus, para que a gente consiga se comover com aquilo que o comove, para que a gente consiga ver aquilo que ele vê e para que a gente se disponha a fazer aquilo que ele deseja fazer nesse nosso planeta. Só assim a gente vai ser verdadeiramente obediente, só assim a gente vai ser instrumento abençoado e abençoador nas mãos dele. E a última lição está no Rio das Águas Purificadoras, que está descrito ali em Ezequiel capítulo 47. Ezequiel foi levado a ter uma visão do templo e debaixo do altar saíam águas, saía um rio. E esse rio ia correndo e Ezequiel foi levado para a beira desse rio. Esse ser que estava com Ezequiel mediu 500 metros e mandou Ezequiel entrar. Ele entrou e as águas estavam batendo pelo tornozelo dele. Depois ele mediu mais 500 metros e mandou Ezequiel entrar mais. Ezequiel entrou e a água agora estava no joelho dele. Mediu mais 500 metros e mandou Ezequiel entrar. Agora a água já batia na cintura. Mediu mais 500 e mandou ele entrar. E aí já era um rio que não dava mais para se atravessar a pé. As águas eram fundas e esse rio trazia cura por todos os lugares por onde ele passava. O que isso quer dizer? Vamos dar uma olhadinha no Evangelho de João, no capítulo 7. Nos versos 37 e 38, Jesus falou assim: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Jesus falou isso durante a festa dos tabernáculos. Essa festa, que a gente já viu em vídeos anteriores, celebrava o tempo em que eles foram peregrinos no deserto. Eles ficavam acampados em barracas e no último dia de uma festa que durava 7 dias, os sacerdotes pegavam água e derramavam sobre o altar. E a água ia escorrendo pelas escadas e isso era um símbolo do que estava lá em Ezequiel 47. Nesse último dia, quando os sacerdotes fizeram essa encenação, Jesus se levantou e falou essas palavras. E ele explicou: quem crê em mim, do seu interior fluirão rios de água viva. Então, esse rio que cura todas as coisas é esse rio de água viva que flui de Jesus através do nosso coração e de nós para as outras pessoas. E a gente muitas vezes fica se contentando com muito pouco. Você viu que no iniciozinho as águas batiam só no tornozelo? Depois ele foi entrando mais, foi perdendo medo, foi entrando, porque entrar 500 metros dentro d'água tem que ter coragem. Ele entrou mais 500 metros e a água já estava no joelho, entrou mais 500 e estava na cintura, e só quando ele continuou insistindo em entrar cada vez mais fundo é que as águas foram tomando conta dele, levando ele para lá e para cá, e ele já não podia mais atravessar. A gente também pode escolher se vai se contentar em mergulhar na vida de Deus e na palavra dele, no Espírito Santo, só pelos tornozelos, pelos joelhos, pela cintura, ou se vai deixar tomar conta de todo o nosso ser. A gente é que decide. Deus é alguém tão respeitoso que ele acata as nossas escolhas, mas ele está doido para que a gente vá sem medo, vá se entregando cada vez mais a ele, ao Espírito dele, a palavra dele, a voz dele, vá seguindo e vá deixando que ele vá dominando a nossa existência. O que você vai escolher? Esse foi o resumo de Ezequiel. Na semana que vem a gente vai ver o último livro dos profetas maiores, que é o do profeta Daniel. Eu espero você lá.